Olá, meus irmãos e amigos aqui do nosso canal, de todo o Brasil, que a paz do Senhor esteja com você. Hoje é o nosso segundo dia desse desafio de 7 mergulhos no mundo espiritual. Começamos ontem e por que nós estamos denominando 7 mergulhos no mundo espiritual para você que está chegando agora aqui? Estamos nos inspirando na história de Naamã, aquele comandante do exército da Síria, e que ele era leproso e ele recebeu uma bênção da parte de Deus depois de um processo. Ele chega diante do profeta Eliseu e o profeta Eliseu o orienta para que ele se mergulhasse lá 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E ontem nós falamos sobre esses mergulhos de Naamã. E nós denominamos o primeiro mergulho de mergulho da humilhação, porque Naamã teve que abdicar de posições humanas, de glamour, e se submeter às águas do Rio Jordão, que eram bem inferiores, segundo ele mesmo, das águas dos rios de Damasco, a capital da Síria. E aqui hoje nós vamos ao segundo mergulho. E nós estamos denominando esse segundo mergulho do mergulho da obediência. Obediência. E o mergulho da obediência por quê? Porque o milagre, a produção do milagre, meus amados, aqui no caso de Naamã, não estava exatamente no número de mergulhos, no número de lavagem, vamos dizer assim. Não estava. Agora, nós não podemos retirar a importância do número 7 aqui. Ele não está sendo utilizado aleatoriamente pelo profeta Eliseu. Se ele falou 7, porque o 7 tem um significado muito profundo. Quando você se debruça diante da numerologia bíblica, você vai perceber que o número 7 ele sempre está recheado de significados. Mas muitas pessoas têm tomado o número 7 assim, levantando uma bandeira assim de misticismo e se prendendo apenas na questão do 7. Mas o milagre de Naamã não estava ligado apenas ao número 7, mas muito mais a obediência, o seu ato de obedecer a palavra do profeta de Deus. Se Eliseu tivesse dito assim, olha, mergulha 5 vezes, no 5º dia ele seria curado. Se ele tivesse dito assim, olha, mergulha 3 vezes, 4 ou 5, ou uma vez, ele seria curado. O milagre estaria na obediência àquilo que o homem de Deus falou. Eliseu era um profeta inspirado e guiado por Deus, e ele falou aquela palavra com certeza debaixo de uma autoridade espiritual que ele tinha. Por isso, a obediência se reveste aqui de uma importância muito maior do que os números propriamente ditos, tá certo? O fundamento da obediência, amigos, está diretamente ligado à nossa condição de ovelha. Grande parte das pessoas tem dificuldade de lidar com isso. Muitos homens, muitas mulheres, de acordo com a sua origem, sua cultura, seu nível social, seu nível acadêmico, sua escolaridade, por aí vai. Dependendo desses fatores, as pessoas têm mais ou menos
dificuldades de lidar com essa questão da obediência. O fato de ser ovelha, não é? É muito criticado hoje. Hoje a palavra rebanho, ela é explorada nas mídias sociais e em centros acadêmicos de maneira assim pejorativa. Né? Olha o rebanho, ou seja, sempre trazendo uma conotação de pessoas teleguiadas, dominadas, que não pensam, que não têm poder de decisão, que não têm luz própria e coisas dessa natureza. Isso está fartamente presente no mundo em que nós estamos vivendo. Está entendendo? Mas a questão da obediência, ela está ligada à condição de ovelha. A Bíblia é enfática em relação a isso. Quando você abre, por exemplo, o Salmo 23, você vê ali várias expressões. Eu vou destacar algumas para você. Tipo assim, olha, guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, o Supremo Pastor a nos guiar. Leva-me para junto das águas tranquilas. Ele escolhe as águas que eu devo beber, a fonte aonde eu vou matar a minha sede. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele cria caminhos para a gente trilhar, para chegar a determinadas condições e lugares e posições que ele mesmo, na sua soberania, entendeu que é importante para nós. E finalmente, deitar-me faz em verdes pastos. Escolhe a comida que a ovelha aqui vai comer. E ovelha aqui somos nós, sou eu e você. Então nós entendemos aqui e percebemos claramente uma forte atuação de Deus, do nosso Supremo Pastor, na nossa caminhada. Isso não significa dizer que ele está anulando completamente as nossas faculdades mentais, o nosso poder de decisão, a nossa capacidade de fazer escolhas na vida e leitura de mundo ao nosso redor. Não, absolutamente. A fé, ela não anula a nossa possibilidade de ler o mundo que está ao nosso redor e fazer avaliações e tomar decisões também. Porque Deus nos deu inteligência e não nos criou um robô teleguiado que tudo na nossa vida depende dele e nós não temos que fazer nada. Não, isso não é evangelho, isso não é Bíblia, isso não é teologia, isso aí é desvio doutrinário, podemos dizer assim. Mas, fechando aqui essa reflexão nessa manhã, há duas coisas que estão fartamente presentes na vida de muitas pessoas hoje, nessa sociedade que nós vivemos. A primeira coisa é o humanismo, não é? O humanismo que puxa o egocentrismo. São duas palavras irmãs aqui, neste sentido que nós estamos falando. O que foi o humanismo? O humanismo foi um movimento literário, né? Filosófico, vamos dizer assim, que marcou a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, através do que ficou conhecido como Renascimento, né? A saída da Idade das Trevas para a entrada na Idade das Luzes, né? Vamos dizer assim, aqui de maneira assim bem simplória, né? Então, o Renascimento, o humanismo, é isso aí. E claro que o humanismo é uma matéria muito vasta, né? Você e eu levaremos muito tempo para aprender tudo sobre isso, ou quase tudo. Mas um ponto que eu quero destacar, que serve para a nossa reflexão aqui, é que na questão do humanismo, você presencia, você é colocado de frente com um embate, uma batalha, uma guerra entre aquilo que ficou conhecido como antropocentrismo e a palavra teocentrismo.
antropocentrismo, teocentrismo. O que é isso aí? É que, segundo os estudiosos, né, na Idade Média, por exemplo, prevalecia o quê? O teocentrismo, ou seja, uma presença de conceitos divinos muito forte e dominador. E a revolução estaria onde? Estaria na saída do teocentrismo para o quê? Antropocentrismo, ou seja, Deus, ele deixa de ser o centro e o homem passa a ser o centro de todas as decisões e de todas as coisas no universo. Isso de maneira aqui bem simplória, para você entender. E esse espírito, hoje, esse espírito de antropocentrismo, ainda está presente de maneira muito forte. Presente em vários setores do saber, inclusive dentro da teologia. Preciso muito cuidado com os ensinamentos que você recebe aqui na internet. Muito cuidado. Analise para saber se aquilo que você está ouvindo é Bíblia mesmo, não é evangelho, ou é apenas considerações teológicas manchadas e envenenadas com coisas que não têm respaldo na palavra de Deus e na experiência da vida cristã. Então aqui, fechando, o que é o ideal? É você viver apenas dentro de um antropocentrismo, onde você é o dono do seu nariz, como muita gente já disse, não é? E você toma todas as suas decisões, vive a vida do jeito que você quer, sem dedicar nada ao Supremo Pastor, ao Supremo Criador, à divindade. Esse não é o ideal. Também não é ideal você viver uma vida apenas movida pelo teocentrismo, onde você vai entender que Deus é tudo e Ele é mesmo, mas você vai entender que você não tem papel nenhum, que você não tem liberdade nenhuma, que você não tem espaço nenhum. Isso também não é verdade. São dois extremos que devem ser recusáveis. Devem ser recusados. São recusáveis e devem ser recusados. Qual é o ideal? É o que nós chamamos de teologia da parceria. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver farto material apontando nessa direção, de que Deus sempre trabalhando em parceria com o homem, até porque Deus tem o homem como a coroa da sua criação. Não um animal qualquer, não uma coisa qualquer, mas a coroa da criação. Criado, feito pelas próprias mãos e recebeu a inteligência, a leitura de mundo, tanto que quando Deus cria Adão, ele o chama e fala, olha, dá nome aos animais. E ele deu nome a todos os animais. O que é isso? Capacidade de pensar, não é? De raciocinar, de ler o mundo que está ao seu redor. Então essa é a parceria. O homem não domina, porque Deus é o dominador de tudo, mas esse Deus dominador, ele não anula a nossa participação nessa caminhada da vida. A fé não anula a capacidade de pensar. A fé cristã não anula a possibilidade de leitura de mundo, de espaço para raciocinar e tomar decisões nessa vida que sejam construtivas. Deus nos deu muitos dons, entre eles a inteligência, a capacidade intelectual. Devemos usar isso de maneira positiva. Então, a obediência, ela cai aqui nesse padrão de teologia de parceria. Deus, ele nos orienta, ele nos dá caminhos, não é? E nós precisamos obedecer isso. Por quê? Porque se ele apontou aquela direção, ele conhece 200 quilômetros depois do ponto que nós estamos. E nós sequer conseguimos enxergar 5 metros à nossa frente. Nós somos limitados, impossibilitados de fazer uma leitura completa do amanhã. Deus não, ele tem esse poder absoluto. Por isso, ele nos indica caminhos e é bom a gente obedecer.
Mas às vezes também, isso não significa dizer que sentimentos humanos, planos humanos não possam coincidir com a vontade de Deus. Isso é possível. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é? E que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus não são os nossos caminhos e nem os nossos pensamentos. Mas isso não significa dizer que aquilo que a gente pensa, o nosso sonho, o nosso desejo nessa vida material, sempre vai estar em contradição com aquilo que Deus quer para nós. Isso também não é verdade. Eu não creio nisso. É possível que aquilo que a gente pensa, sente e o caminho que a gente quer traçar na vida seja compatível com aquilo que Deus deseja e Ele vai nos abençoar da mesma forma. Mas é possível também que aqui e ali a gente entenda a nossa incapacidade para entender determinadas coisas e deixar um espaço para nos rendermos aos propósitos de Deus que muitas das vezes não são compreendidos por nós. É o caso de Naamã, não é? Quando o profeta falou, olha, mergulha lá 7 vezes no Rio Jordão, entendeu? Ele falou, poxa, mas as águas do Rio Jordão são impuras, né? Lá na Síria, lá em Damasco, tem muitos rios muito melhores do que isso aqui. Mas os seus próprios oficiais disseram, mestre, vai lá. É tão simples, obedece. O homem de Deus não falou para você? Vai lá. Você está leproso, entendeu? Você não tem nada para perder, seria mais ou menos isso, entendeu? E aí ele reconsiderou e resolveu obedecer a palavra do profeta de Deus em choque com as suas concepções humanas. E é isso que está sendo debatido aqui. Que Deus te abençoe. Deus te ajude. Neste segundo dia de mergulho no mundo espiritual. Primeiro mergulho, o mergulho da humilhação. E hoje nós damos o nosso segundo mergulho, que é o mergulho da obediência. Olha, humilhação e obediência são palavras bem próximas, bem primas no mundo espiritual. Que Deus nos ajude. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu levanto a minha prece nesta manhã, neste segundo dia dessa jornada de oração e de fé. E abençoo meu irmão, minha irmã, essa família, essa pessoa que acompanha por esse canal essas reflexões. Eu rogo, Senhor, que nesta manhã, nesta tarde, neste dia, a Tua bênção se estabeleça sobre a vida dos meus amigos, dos meus irmãos em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Que eles possam compreender, que todos nós possamos compreender a nossa condição humana, de homens falhos e incapacitados para tudo na vida, ou para quase tudo. Recebe a nossa gratidão e que o Teu Espírito Santo possa nos guiar e que nós possamos exercer a nossa inteligência, não abrindo mão de obedecer a Tua palavra, os Teus preceitos e o Teu querer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, em qualquer lugar deste Brasil e de mundo, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.